Oi, pessoal, sejam bem-vindos a, a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o José Henrique Rubem de Carvalho, expositor espírita, que vai falar sobre a importância da revista espírita, né? Então, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, meu amigo. Então, te passo a palavra para iniciar a apresentação. Bom, boa noite a todos do canal, todos que participam, todos que estão presentes, tanto de encarnados como desencarnados, pois afinal o objetivo dessa e de outras apresentações é para elucidar, orientar, mostrar, intelectualizar. E agora, com o advento dos trabalhos online, isso ficou bem mais fácil, que estamos aí nos comunicando com todo o orbe planetário. Eu mesmo faço programas para o Japão, que é do outro lado do mundo. Então, Chico Xavier já previa isso, né? Quando disse para o Geraldinho que o futuro da doutrina seria através das multimídias. E aí estamos em pleno vigor para esse trabalho. E como foi proposto, eu trouxe um tema aqui que eu achei muito pertinente, principalmente para os dias atuais, onde nós temos uma série de apegos de ordem material, apegos de ordem sentimental e apegos às nossas crenças, estatuídas por nós próprios, movidas sempre pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, pelo orgulho, que sempre falamos bastante nas apresentações espíritas. E aí eu trouxe um capítulo, exatamente para contextualizar tudo isto, um capítulo da Revista Espírita de 1858, onde nós vamos trazer alguns ensinamentos bem interessantes, exatamente relacionando tudo que foi falado aqui. Então, vou passar a tela aqui para que todos possam acompanhar, a miúde, a apresentação aqui que será dada a todos vocês. Então, são evocações particulares. E o título é Mãe, Estou Aqui. Aí está a Revista Espírita, de 1858. A figura é excelsa de Jesus, de Kardec, nosso querido codificador da doutrina espírita. E nós vamos encontrar, não só na revista de 1858, mas em todas as revistas, muitas evocações, muitas conversas de além-túmulo, caracterizando, né, o trabalho medianímico, que Kardec sempre exalçou, mas o significado disso, o aprendizado disso, a lição que poderemos tirar em cada evocação, em cada comunicação, porque sabemos que muitos espíritas não participam de reuniões medianímicas. Eu gosto muito de falar medianímica porque tem sempre o colorido do médium. Não essencialmente mediúnica, mas medianímica. Então, são lições de inestimável valor, que nós não vamos encontrar na codificação. Codificação, nós sabemos muito bem, Kardec utilizou-se deste grande laboratório, que é a Revista Espírita, para daí extrair os ensinamentos mais contundentes e ali codificar a doutrina espírita. Por isso é importante, eu recomendo sempre, espíritas leiam, estudem a Revista Espírita. Muitas
muitos capítulos que lá se encontram não vão ser encontrados na codificação, no Pentateuco kardeciano. Então eu trouxe aqui esse capítulo, que eu achei extremamente pertinente, Mãe, estou aqui, evocações particulares. Vejamos do que se trata. Diz o nosso eminente codificador: a senhora X, ele costumava, na elaboração da revista espírita, não dar nomes. Ou colocava uma letra, a senhora X, a senhora Y, ou então a primeira letra com reticências. Para não haver comprometimentos, Kardec sempre resguardava a integridade das criaturas. Então ele nos diz aqui: a senhora X havia perdido. Vocês vão entender por que eu destaquei esse termo, perdido. Há alguns meses, a sua filha única, de 14 anos de idade, que era objeto de toda a sua ternura e muito digna de seus lamentos pelas qualidades que prometiam fazer dela uma mulher perfeita. Essa jovem, essa menina, né, de 14 anos de idade, ela havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Muito bem, então nós vamos ver a comunicação dessa querida jovem, como ela foi importante para consolar a mãe, para acolher a mãe na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia. Então a Revista Espírita também se prestou a isto. Todas as revistas. Agora, por que coloquei em destaque perdido? Claro que é muito comum, muito frequente, muito usual nós dizermos: eu perdi fulano, ou eu perdi alguma coisa, ou eu perdi algum valor, valor meu moral. E eu coloquei exatamente isso porque, em verdade, a gente não perde nada. Pois nada nos pertence, nem nós nos pertencemos. Desta forma, poderíamos dizer: a senhora X havia se separado da sua filha única. Mas é um termo corriqueiro. Mas nós precisamos, utilizando-se dos vocábulos da língua portuguesa, fazer abordagens precisas, porque a gente não perde absolutamente nada. E por que a gente diz, em verdade, que perdemos? A gente fala por conta, como diz Pierre Weil, eu vou mostrar aqui a todos vós, é a raiz de todo o sofrimento humano. Está aí a grande meta, o grande objetivo, a grande diretriz, lidarmos com os nossos apegos. Os apegos ainda são inerentes a nós. Claro que o apego ele corresponde a uma faixa ainda um tanto subalterna do amor. Precisamos nos apegar para um dia amarmos verdadeiramente, porque o verdadeiro amor, o do Cristo, o chamado amor incondicional, é um amor de total desapego. Primeiro, de uma grande universalidade. Jesus amava a todos indistintamente. Em segundo lugar, além de ter essa universalidade, o amor é um amor de desapego. Porque a criatura que verdadeiramente ama, ela não se prende. Ela pode ter saudades que são naturais, mas a dor da perda realmente ela é desarrazoada. Não tem uma razão de ser, porque, em verdade, não perdemos, repito, absolutamente nada. E para isso eu trouxe aqui esse livro,
exatamente para explicar um livro que eu recomendo, Normose, a Patologia da Normalidade. Está aí o trio, né, de escritores que compuseram esse livro. Pierre Weill, à esquerda, vou botar aqui com o cursor, aqui o Roberto Crema, todos psicólogos, e o famoso Jean-Yves Leloup, francês. 3 magníficos escritores. E o que é normose? É importante nós relatarmos isto. Daí ser considerada a normose, a doença, a patologia do que é considerado normal. Vejam só. Porque a normose é quando se cria um consenso, deste consenso uma norma, e a norma vira um hábito. Vamos dar um exemplo bastante rasteiro, a questão do hábito do cigarro, do tabagismo. Hoje, um pouquinho menos, as pessoas estão se conscientizando mais. Mas, antigamente, era uma normose. Fumar era sinal de elegância. Os homens, então, nos filmes de faroeste, os cowboys, todos fumavam, sinal de machismo, né? E as mulheres eram extremamente elegantes, com as suas piteiras longas. Vamos dar um exemplo, a Elizabeth Taylor, por exemplo. Então, isso era considerado normal, era um consenso. Então, criava-se uma norma e um hábito altamente nefasto, que é o hábito do cigarro, que sabemos é o causador de muitos cânceres, não só do pulmão, mas de outros órgãos também. Então, eles compuseram esse livro, várias normoses. E a normose, considerada como muito normal, é o apego. E aqui, o nosso querido Pierre Weill, ele diz o seguinte: a raiz de todo o sofrimento humano é o apego. Afirma ele categoricamente. E ele diz: o apego leva ao medo. E é uma grande realidade. Todos nós temos medo. E o grande medo nosso é de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso. Tanto no âmbito da matéria, como do sentimento, como dos nossos padrões psíquicos, comportamentais. E o medo acaba desaguando no estresse. Estresse e suas consequências, como, por exemplo, a própria depressão. O ser humano, ainda desavisado, o que ele faz? Olhem a seta aqui. Para não perderem o que foi perdido, eles reforçam o apego. E este reforço do apego gera mais medo e gera mais estresse, gera mais ansiedade. Estamos sentindo esse transtorno hoje tão difundido, tão espalhado, tão irradiado no nosso planeta, a ansiedade? A raiz é exatamente o apego. Principalmente os apegos de ordem moral, comportamental, onde estão as nossas crenças, nossos valores e os nossos interesses. Falaríamos aqui bastante sobre isto. Mas é só para mostrar realmente, e concordamos com o nosso querido Pierre Weill, que o sofrimento humano existe por conta do apego. O Roberto Crema, ele nos diz, olha, corroborando tudo que foi dito, o apego é a identificação com o desejo, e é uma grande realidade. Principalmente o desejo de ter, de possuir, de dominar, de controlar. Isto é um apego, é a identificação com o desejo. Quando nos identificamos, seja lá com o que for, por exemplo, a uma ideia. Muitos
estão apegados às suas ideias, à posse. Por exemplo, o amor possessivo é um apego desastroso, como se o outro fosse posse de nós mesmos. As pessoas, cargos, status. E aí, como o Pierre Vaio falou, nós tememos perder. Olha aí o termo perder. O que determinará estresse e toda sorte de enfermidades decorrentes. E aí a grande pergunta: como transcender os apegos? Sabemos o quão é difícil a transcendência dos apegos. De onde eles vêm? Como deixar de temer e de sofrer? Belíssimas perguntas, indagações. E a nossa mente binária, ainda dividida, ainda dualista, ainda repleta de opostos, a mente binária tenderia a responder pelo desapego. Claro, é uma resposta quase que imediata. Acontece que o desapego é uma outra forma de apego, vejam só. O apego ao desapego. Acabamos nos apegando à ideia do desapego. E qual seria então o caminho? Mas antes, vamos dizer que o apego, de onde vem, né? Decorre do que Pierre Vaio denomina fantasia da separatividade. É uma normose primária e que se enquadra perfeitamente bem, né, da nossa visão espírita, do paraíso perdido. Todos temos esta vaga ideia de que saímos de Deus. Fomos criados pelo Pai. Mas o Pai nos colocou na vida para progredirmos, para avançarmos no caminho evolutivo, pois é a nossa destinação, como a nossa querida doutrina nos diz. Mas nós temos essa espécie, é uma normose primária, porque é um consenso geral de que fomos expulsos, entre aspas, do paraíso. E isso nos leva, inconscientemente, a um sentimento de abandono, de desvinculação. E realmente aconteceu isto. Quando fomos criados simples e ignorantes, né, houve uma espécie de desvínculo para encarnarmos, embora verdadeiramente nunca estamos desvinculados do Pai. Não foi o que Jesus nos disse? Vós sois deuses? O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se em vós. Mas nós temos esta sensação, essa sensação de abandono, de desvinculação. Isso é profundamente patológico. E como dizia Jean-Paul Sartre, materialista, existencialista, somos lançados em um mundo sem sentido. E ele diz que a angústia, olhem só, é o espanto do homem diante do absurdo da existência. É uma abordagem sartreana. Essa angústia é um espanto, porque, principalmente, como ele, materialista, ele entende que a existência é um absurdo. Nascer, viver, morrer, deixar tudo aí, vamos virar pó, tudo vai para o nada. É a visão essencialmente materialista, ortodoxa, materialista. Para quem não conhece, aí está ele, Jean-Paul Sartre. O ano de nascimento, da desencarnação. Eu tive a oportunidade, quando estive em Paris, fazendo uma apresentação espírita, de estar no café, onde ele tomava café com os intelectuais, lá em Paris. Ele foi filósofo, foi escritor, crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Olha só a visão materialista dele. Ele dizia que a existência precede a essência. Então temos primeiro que existir para depois se definir. A visão espírita
espiritualista é exatamente o contrário, né? Primeiro, nós já temos uma definição de experiências encarnatórias, outras, que estão lá, impressas nos nossos arquétipos, como diz o Jung. E cada encarnação é um processo de definição, ou seja, de melhoramento, de crescimento moral e espiritual. Mas Sartre diz que primeiro temos que existir, primeiro temos que estar nessa carne para a gente se definir. E Roberto Crema diz que à medida que vamos vivendo nessa ilusão, porque o apego é uma ilusão, nada nos pertence, por isso nos desiludimos, só existe a desilusão porque existe a ilusão, é que de forma compensatória, para compensar as perdas, a impermanência das coisas, como diz a Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, o sofrimento pela impermanência. O que fazemos, como eu mostrei no gráfico, buscamos nos apegos uma tábua de salvação, para nos livrar deste sentimento de nulidade, dessa falta de sentido. E o circuito vicioso do apego reforça cada vez mais a ilusão da separatividade. Quanto mais apego, mais medo e mais transtornos psíquicos e emocionais, e reforçamos o apego. Cria-se, então, um circuito vicioso. Portanto, aí está o caminho, porque falamos da nossa mente binária, como vencer o apego pelos desapegos, aí poderemos estar apegados ao desapego, é pela atenção plena aos apegos. Não é criarmos aquela ideia fixa, é ficarmos atentos. Os budistas falam muito sobre isto. Atenção plena, suprema atenção. E nós, espíritas, utilizamos qual termo? Vigilância. Os pequenos apegos. Aquelas coisas que não queremos emprestar, não queremos dividir, não queremos doar. É essa atenção que temos que ter, para termos uma conquista não dual, porque aí vamos integrando os nossos apegos com as propostas do desapego. E essa integração, Jung fala muito sobre isto, promoverá a diluição dos nossos apegos. É a uniformização, é a homogeneização do que nós somos e do que pretendemos ser, chamado de devir psicológico. Então, é estarmos atentos, é o despertar da consciência, de entendermos, de compreendermos, de discernirmos, de não criarmos resistências, porque aí está o grande óbice, o grande obstáculo, criarmos resistências. Não, deixem o apego vir, analisem, estejamos atentos. Então, esse despertar da consciência, diz ele aqui, de comunhão, que superamos as armadilhas e artimanhas do apego. À medida que vamos aprendendo a amar, este é um trabalho de auto-amor, é o autoconhecimento, a atenção plena, a vigilância, para irmos ao encontro das nossas verdades, que estão em nós, que ainda estão distantes da consciência, porque é uma tendência da criatura criarmos máscaras, proteções, mecanismos para fugirmos da nossa realidade que nos incomoda. Então precisamos este trabalho, este autoencontro, que nada mais é do que o auto-amor. Então os nossos temores se diluem gradativamente. E a cura total do medo que temos de perder é o que chamamos de autoiluminação. Estaremos iluminando nossas sombras, porque o apego é, indiscutivelmente, a grande sombra que carregamos.
Vamos aqui imaginar quantos sofrimentos tivemos por perdas, quantos apegos tivemos ao longo de tantas e tantas encarnações. Então, precisamos gradualmente irmos iluminando nossas sombras, estando atentos aos apegos, para que possamos nos uniformizar nesta consciência futura e, por que não, já presente, não dual. Porque nós somos duais, inclusive na visão que todos nós ainda trazemos maniqueísta, criada lá por Manes, né? Aquele grande profeta da antiga Pérsia, do antigo Irã, o bem e o mal. Nós somos duais ainda. Mas a nossa grande proposta é nos avantajar no caminho da integração. Integrarmos com nós mesmos para que possamos nos integrar com o próximo. Isso aí chamamos de uma visão sistêmica da vida. Tudo está ligado em rede, tudo está conectado, nada está separado. Eu gosto muito de uma frase de um líder espiritual indiano, Ananda Murti, que diz: a força que guia as estrelas é a mesma força que guia você. Ou seja, tudo está interligado. Aliás, o Cristo falou sobre isto. Vós sois deuses. O que precisamos mais? Apenas entender que Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque Deus é onipresente. E por conta disso, para mostrar que temos que nos desapegar, é o caminho, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, estranha moral, odiar os pais. Olha o que Jesus nos diz. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Aí está o retrato de Lucas, esse fabuloso apóstolo de Jesus. Lá no item 1, olha como o mestre se coloca. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro, eu botei em destaque aqui, odiar, a tradução do antigo hebraico quer dizer amar menos. Mas alguém consegue amar menos? Claro que não. Amar menos é se desvincular, se desapegar. E esse é um apego realmente extremamente difícil, o apego que nós temos pelos nossos entes queridos. Mas Jesus coloca aqui com muita propriedade. Para ser discípulo do Cristo, seguir Jesus, temos que nos desapegar. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga não pode ser meu discípulo. Nós estamos aqui carregando nossas cruzes, nossas horizontalidades, em busca da verticalidade. A cruz tem um simbolismo interessantíssimo. Ela está fincada na terra, nos próximos processos encarnatórios, mas ela se abre aos céus. Estamos lá todos de braços abertos, louvando os céus. As dores, nos sofrimentos, que são inerentes a todos nós, dentro da lei de causa e efeito. Então, assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo. Jesus está muito claro aqui, renunciar aos valores, os apegos materiais, sentimentais,
Para isso temos que odiar, entre aspas, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, etc. E, primordialmente, aí está realmente a grande dificuldade, a renúncia aos nossos preconceitos, às nossas crenças, aos nossos valores, todos eles talhados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a grande chaga que todos nós carregamos. Vamos então voltar à Revista Espírita. Eu fiz essa colocação porque é muito interessante diante do capítulo aqui trazido da Revista Espírita, para mostrar exatamente o apego desta mãe a essa filha que desencarnou prematuramente. Para ela, né? Dentro das leis de Deus não existe nada prematuro, tudo está dentro da lei. Mas a mãe, até entendemos, compreendemos, inconsolável com essa perda, via dia a dia sua saúde alterar-se. Tristeza, provavelmente o luto transformou-se num quadro depressivo e repetia sem cessar que iria logo juntar-se com a sua filha, querendo morrer, desencarnar. Instruída que ela foi quanto à possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a importância da Revista Espírita, da coleção, né, que nos traz tantas informações do mundo espiritual, dos amigos espirituais, dos espíritos sofredores, como isso é importante, né? A mediunidade, aqui ela se presta a tantas coisas, ao serviço, ao trabalho, ao autoconhecimento e ao consolo também. Então a senhora X resolveu procurar em uma conversa com a sua criança um alívio para sua pena. Uma dama de seu conhecimento era médium, mas pouco experimentadas, uma e outra, para semelhantes evocações. Sobretudo em uma circunstância tão solene, me convida para assistir. Kardec, né, foi convidado para assistir. Não éramos senão 3, a mãe, a médium e eu, Allan Kardec. Vamos ver o resultado dessa primeira sessão, que é emocionante, esse encontro da mãe encarnada com a filha de 14 anos que desencarnou. Como isto é consolador? E aí a grande pergunta que faço: por que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo próprio Jesus? Eu rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro consolador, que irá relembrar minhas lições e trazer novas, principalmente dentro deste capítulo, que é o capítulo da mediunidade ou do medianimismo. Vamos a título só de abrilhantar nossa apresentação. Vamos lá no livro dos médiuns, capítulo 25, que fala das evocações. Considerações gerais. Aí está a bibliografia. Item 270 de O Livro dos Médiuns. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Claro que nas nossas reuniões hoje não existe essencialmente uma evocação, mas na época de Kardec isso era muito comum, a evocação espiritual, para comprovar a fidelidade, né, da vida após o túmulo. Então os espíritos eram evocados e se faziam presentes quando necessário, até porque os espíritos não estão à nossa disposição. Se ele pode vir, afirma Allan Kardec, a resposta é geralmente sim. Estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? E
Isso é típico de espíritos já mais avançados. Eles não são prolixos, eles são concisos. Sim, estou aqui, o que quereis de mim? E às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, nos orienta o mestre de Lyon, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele, para o espírito, motivo de afastamento. Então, na evocação, nos recomenda aqui o codificador. As fórmulas devem ser afetuosas, respeitosas, conforme o espírito. E em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. Ou seja, todo o trabalho ele tem que ser alicerçado no amor. Não tem outro caminho. Que quando falamos de afeto, de respeito, de benevolência, estamos falando de amor. É um trabalho essencialmente de amor. Que muitos espíritos que chegam evocados trazem sofrimento, angústias, amarguras. E assim como os encarnados precisam de acolhimento. Vamos voltar aos livros dos médiuns, agora dos espíritos que podem ser evocados? Item 274. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem, na escala espiritual, podem ser evocados. Não quer dizer que venham. Muitos estão aí em suas missões, em seus trabalhos. Mas todos eles, né, aqui está bastante claro. Eu digo isso porque existe uma certa resistência em muitos espíritas. E se evocar Jesus? Claro, gente. Isso é uma outra situação. Mas não quer dizer que ele não venha. Nós temos uma comunicação nos livros dos médiuns atribuída a ele. Jesus rompeu, rasgou os céus para se fazer presente para Saulo de Tarso. Não, mas nós criamos uma distância, nos considerando até muito imperfeitos, e não podemos ter acesso. Nós temos que entender alguma coisa que eu sempre digo nas minhas apresentações. Jesus não está distante. Jesus está em nós. Deus está em nós. Não foi o que o próprio Jesus afirmou? O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. Ele está em vós. Mas muitos pensam que está tudo distante. Como se estivéssemos completamente atrasados, imperfeitos, impuros. Não. Deus, Jesus, está presente em tudo. Por isso ele é considerado onipresente. Mas o que falta? Não é tentar alcançar Deus, não é tentar alcançar Jesus. É simplesmente se abrir a eles. Não é uma questão de alcance, é uma questão de abertura. Precisamos nos abrir, porque nós estamos fechados nesta carapaça espessa do orgulho, impenetráveis que somos, pelas nossas fixações mentais. A transformação, seguir Jesus, como foi apresentado aqui agora, já vamos abrindo pertuitos, canais, para que o Cristo se manifeste, para que Deus se manifeste. Não foi o que Paulo nos disse? Não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Então, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco,
como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são também diferentes. Tudo está dentro das possibilidades. Vamos voltar então agora à Revista Espírita, do diálogo da mãe com sua filhinha de 14 anos. E ela evocou: em nome de Deus Todo-Poderoso, espírito de Julie X, minha filha querida, eu te peço vir se Deus o permite. Evocou a filha e ela respondeu: Julie, mãe, eu estou aqui. E a mãe, um tanto incrédula, completamente perplexa: é mesmo tu? Minha criança, quem me responde? Como posso saber que és tu? E a filha respondeu: Lili. Era um pequeno nome familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido esse nome nem pelo médium, nem por mim, afirma Kardec, já que desde vários anos não a chamava senão pelo seu nome de Julie. Agora, a esse sinal, a identidade era evidente. Não podia ser de outra forma. A mãe, não podendo dominar sua emoção, explode em soluços. Olhem que beleza! Soluços de saudades. Vejam a que se presta uma comunicação de além-túmulo para consolar este coração fragmentado, dolorido, angustiado. Realmente é bendita mediunidade. Julie falou: mãe, por que se afligir? Eu sou feliz, bem feliz. É um espírito feliz. Eu não sofro mais e te vejo sempre. A mãe, então: mas eu não te vejo. Onde estás? Julie falou: aí, ao lado de ti. Minha mão sobre a senhora Y, que é a médium, para fazer com que escreva o que te digo. Veja a minha escrita. Até aí prova-se a fidelidade, a verossimilhança, a verdade. A escrita era, com efeito, a da sua filha. Eu trouxe aqui também mais uma abordagem, porque, voltando aqui atrás, eu sou feliz. E nós sabemos, está lá no livro O Céu e o Inferno, é o 4º livro do Pentateuco, onde temos, no capítulo 2, um relato dos espíritos felizes, como ela. E aqui eu trouxe, a título de conhecimento, o relato de Samson. Ah lá, capítulo 2, Espíritos Felizes. Quem era Samson? Samson, este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Olha só, vou voltar atrás para a gente entender uma determinada coisa. Ele desencarnou dia 21 de abril, 2 dias depois, na Câmara Mortuária, ele já estava sendo evocado e respondendo. Ah, claro, são espíritos felizes. Claro que quanto mais a evolução, mais rápido o desprendimento do perispírito, todos nós sabemos disso. Mas tem algumas criaturas que acham que isso é impossível, não, tem que dormir não sei quanto tempo. A doutrina espírita é uma doutrina espírita que ela é de uma universalidade muito grande. Cada caso é um caso. Temos que tomar muito cuidado com julgamentos, conceitos, que muitos fazem da doutrina espírita.
Então, 2 dias depois, aqui está, item 3. Foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Kardec perguntou para Sanson. Comparando a situação de hoje como a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? E ele respondeu: Espírito feliz, minha situação é bem ditosa. Olhem só, que coisa extraordinária, como isso nos compele quando estudamos, quando passamos a entender que precisamos nos melhorar para termos uma desencarnação desta ordem rápida, o espírito adquirindo rapidamente a sua lucidez. Olha o que ele diz: acho-me regenerado, renovado. Como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. Completamente apartado da influência material, do corpo. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível. Isso é a mudança da dimensão, um estado confusional, né, que chamamos, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. No caso dele, 2 dias, e a lucidez veio a lume, né? Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo e Deus ouviu-me. Claro, Deus ouviu porque também foi mérito dele. Ele merecia isto. Cada espírito tem seus méritos. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estádio da vida. Se bem souberdes viver, nos orienta Sanson, é uma felicidade. Se bem a merecerdes, olha o mérito aí, e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Mais uma vez, mostrando aqui, através da mediunidade, a recompensa, o consolo. O consolo no sentido de buscarmos esse grande tesouro, que é o tesouro espiritual. Voltamos à Revista Espírita. A mãe: Tu dizes, minha mão, tens, pois, um corpo? E Julie respondeu: Não tenho mais esse corpo que me fazia sofrer, mas tenho dele a aparência. Nós sabemos que quem dá a aparência é o corpo espiritual, o perispírito. Não estás contente que eu não sofra mais, uma vez que posso conversar contigo? E a mãe então respondeu: Se eu te visse, pois, te reconheceria? E a Julie respondeu: Sim, sem dúvida. E tu já me tens visto, frequentemente em teus sonhos. Nossa, que capítulo maravilhoso é a respeito dos sonhos. Quando o espírito se emancipa do corpo, que fica ali, se reabastecendo, num estado de inércia, e o espírito, então, busca, através do ingresso no mundo espiritual, seus contatos. Podem ser positivos, como podem ser negativos. Daí os pesadelos. Então, esse encontro dessas almas, a mãe com a filha, como isto é consolador. Isso acontece muito conosco, de entes que já se foram, sonhamos com eles, né? E acordamos bem, como se estivéssemos ali matado as saudades. E a mãe então diz: Eu te revi com efeito em meus sonhos.
mas acreditei que era um efeito da minha imaginação, uma lembrança. E a filha imediatamente retrucou: Não, sou eu que estou sempre contigo e que procura te consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Olhem só, tem muitas coisas a dizer-te. E aqui uma orientação importante. Desconfie do Senhor F. O Senhor F é um senhor que está encarnado no conhecimento da mãe. Ele não é franco. E aqui uma observação. Esse senhor, só conhecido de minha mãe, e assim nomeado espontaneamente, era uma nova prova da identidade do espírito que se manifestava. Mais uma vez comprovando a veracidade desta comunicação. E a mãe então pergunta: Que pode, pois, fazer contra mim o senhor F? Julie respondeu: Não posso dizer-te. Nem tudo pode ser dito. Isso me é proibido. Não posso mais que advertir-te para dele desconfiar. Já é uma grande orientação para essa mãe começar a desconfiar desse senhor F. E a mãe então diz: Estás entre os anjos. E Julie diz: não ainda. Não sou bastante perfeita. É um espírito feliz, mas ainda ela se considera não bastante perfeita. E a mãe fala: Não te reconheço, no entanto, nenhum defeito. Tu eras boa, doce, amorosa, benevolente para todo mundo. Será que isso não basta? Julie responde: Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. Eu acreditava nisso. Tu me dizias muito frequentemente. Mas no presente vejo o que me falta para ser perfeita. E a mãe então pergunta: Como adquirirás as qualidades que te faltam? A resposta clássica: em novas existências, que serão mais e mais felizes. A reencarnação. E a mãe pergunta, curiosa: será na Terra que terás essas novas existências? Julie responde: disso não sei nada. E a mãe fala: uma vez que não havias feito mal durante tua vida, por que tanto sofreste? Julie responde: prova, prova. Ou seja, não era expiação. Eu a suportei com paciência, pela minha confiança em Deus, por isso sou bem feliz hoje. Até breve, mãe querida. Olhem só que lição final. Porque muitos passam por expiações, mas também muitos passam por provações. E a provação, a prova, ela se presta para o eclodir, para a eclosão das virtudes, que ainda precisam ser trabalhadas. No caso dela, a suportabilidade paciente. Daí o Cristo ter dito, uma das bem-aventuranças: Bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacíficos? São os que têm paciência. Paz, ciência, ciência da paz. Grande projeto de crescimento para todos nós, vivermos em paz. Então aqui ela se despede. Até breve, mãe querida. E Kardec então fala aqui: em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do nada do túmulo? Quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável. Essa mãe, que era minada pelo desgosto, ela goza hoje de uma felicidade inefável por poder conversar com sua criança. Ou seja, essa inter-relação. Não há mais entre elas separação.
estão conectadas. Aliás, isso é uma lição para todos nós. Nós estamos todos ligados em rede, todos. Nós somos fios de um grande tapete. Todos nós estamos interconectados. As criaturas egoístas, egocêntricas, orgulhosas, é que se acham no direito de se separarem, achando-se superiores. E aqui está bastante claro, evidente, claro, regido pela lei do amor, que não há mais entre elas separação. Suas almas se confundem, se expandem no seio uma da outra, pela permuta dos seus pensamentos. Que coisa maravilhosa isso! Essa interconectividade, essa interligação, essa rede quando nos comunicamos uns com os outros. Eu sempre digo que quando analisamos aquela frase de Jesus, ele diz bastante claro isso. Resta a gente analisar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quer dizer, o Cristo está ali preconizando que nós devemos ou devamos nos amar. Porque todos nós somos irmãos, todos nós estamos ligados em rede, todos nós estamos interconectados, como estamos com todos os reinos da natureza. A visão, que chamamos de visão sistêmica da vida, é uma visão não antropocêntrica, o homem acima de tudo, mas uma visão ecocêntrica, da ecologia profunda. Tudo está ligado. A natureza, a vida, os astros, os sóis, as estrelas, tudo com a presença de Deus. Então, malgrado o véu do qual cercamos essa relação, não nos permitiríamos publicá-la. Kardec sempre coerente, sempre usando o bom senso, se para isso não estivéssemos formalmente autorizados. Pudessem, disse-nos essa mãe, todos aqueles que perderam suas afeições na terra, experimentar a minha mesma consolação. Seria realmente maravilhoso que todos aqueles que perderam os filhos, parentes, entes queridos, pudessem experimentar esta grande consolação com esse contato. Evidente, claro, veraz, indiscutível. Não acrescentaremos senão uma palavra endereçada àqueles que negam a existência dos bons espíritos, afirma Allan Kardec. Nós lhes perguntaremos como poderiam provar que o espírito dessa jovem era um demônio malfazejo. Essa jovem que trouxe tanta beleza, tanta alegria, tanta felicidade. Mas Kardec aqui faz uma grande advertência. Tudo é o demônio, né? Ou então está possuída pelo demônio. Meu Deus! Como é que eles podem provar que esse espírito tão feliz, que se comunicou com a sua mãe, era um demônio malfazejo? Então, companheiros, estamos aqui gratos pela oportunidade de trazer um capítulo da Revista Espírita. É um trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos para algumas instituições. Trabalho mensal, em que eu apresento sempre um capítulo da Revista Espírita. Como é importante lermos e estudarmos a Revista Espírita. Vejam que beleza, que magnitude a lição de hoje. Altamente consoladora. Para uma mãe desesperada, aflita, amargurada e agora consolada. Então, que Jesus nos abençoe em mais um estudo
que continuemos a estudar com afinco, porque quanto mais estudamos, menos sabemos, como diz o nosso querido Sócrates. Eu sei que nada sei. Mas foi uma frase humilde, mas estudando a gente vai adquirindo conhecimento, vai nos intelectualizando, o que é um convite para a evolução moral que nos cabe ter. Pois a grande finalidade é esta, está lá no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Questão 132. Chegarmos à perfeição. Então vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Eric para o encerramento da nossa atividade desta noite. Agradecer ao José Henrique, a apresentação foi excelente. Eu gostei que você falou da evocação, que é muito citada na Revista Espírita. Kardec cita o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, né? A consolação que traz na revista esses contatos, né? A importância do desapego e as ligações, né? Que continuam, por exemplo, nesse caso da mãe e da filha, a ligação, o elo, né? A morte não quebra esses elos quando são pautados na afeição moral, né? Então, é excelente, e por isso que eu sempre recomendo, né, a Revista Espírita, esses 12 volumes que são riquíssimos, né? Então, verdade. Parabéns pela apresentação, e queria ouvir suas considerações finais e te agradecer. Bom, Eric, a alegria, a felicidade, a indicação que a nossa querida irmã Amanda me deu de entrarmos em contato, e sempre com a ideia da divulgação, da difusão da doutrina espírita em várias plagas, em vários locais. Somos, indiscutivelmente, trabalhadores da última hora. Que possamos exercer isto com alegria, com satisfação. Não somos donos da verdade, mas nós utilizamos a verdade, porque é insofismável a verdade que a doutrina espírita nos traz, com tanta lógica, com tanta coerência, com tanto amor. Por isso é o Consolador prometido por Jesus. Agradeço a oportunidade, quiçá possamos um dia voltar aqui trazer um novo capítulo da Revista Espírita. Agora, o comprometimento vai ser este. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado. Aí para o pessoal que está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.